Um comportamento intrigante, adicional reside na habilidade do rei Salomão de se conectar e controlar demônios, um fenômeno que desperta inquietação e suscita dúvidas entre muitas pessoas. Essa perplexidade é especialmente acentuada quando observamos os comportamentos peculiares manifestados por Salomão durante sua avançada idade e velhice. Embora dotado de imensa sabedoria, o monarca, ao atingir o crepúsculo de sua vida, tomou rumos tortuosos, deixando um legado de incertezas sobre suas escolhas e ações. Salomão foi um rei amado com uma história desagradável. A Bíblia é um livro completo e imparcial que não tenta nos proteger das imperfeições de nossos heróis da fé. É difícil pensar nos reis lembrados com carinho na Bíblia sem incluir Salomão. Ele será sempre lembrado como um rei que amava tanto a Deus que ofereceu 1000 sacrifícios queimados, pediu sabedoria e depois liderou seu povo com um entendimento tão incomum que trouxe paz e pôs fim às guerras. 1 Reis, capítulo 3, versículos 3 a 14. Salomão mostrou seu amor pelo Senhor, seguindo as instruções dadas a ele por seu pai Davi, exceto que ele ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos lugares altos. A prática de sacrificar nos lugares altos era vista como problemática em algumas passagens das Escrituras, pois esses lugares podiam estar associados a práticas pagãs e adoração a outros deuses. O rei foi a Gibeão oferecer sacrifícios, pois esse era o lugar mais importante. E Salomão ofereceu 1000 sacrifícios queimados naquele altar. Em Gibeão, o Senhor apareceu a Salomão durante a noite em um sonho, e Deus disse: "Peça o que quiser que eu lhe dou." Salomão respondeu: "Você tem mostrado grande bondade ao seu servo, meu pai Davi, porque ele foi fiel a você, justo, reto e corajoso. Você continuou com essa grande bondade a ele, e lhe deu um filho para se assentar em seu trono neste mesmo dia. Agora, Senhor, meu Deus, você fez de seu servo rei no lugar de meu pai Davi, mas eu sou apenas uma criança, e não sei como cumprir minhas responsabilidades. Seu servo está aqui entre o povo que você escolheu, um grande povo, muito numeroso para contar ou numerar. Então dê ao seu servo um coração perspicaz para governar seu povo e distinguir entre o certo e o errado, pois quem poderia governar este seu grande povo?" O Senhor ficou satisfeito por Salomão ter pedido isso. Então Deus lhe disse: "Como você pediu por isso e não por uma vida longa, ou riquezas para si mesmo, nem pediu pela morte de seus inimigos, mas por discernimento na administração da justiça, farei o que você pediu. Te darei um coração sábio e perspicaz para que nunca tenha havido alguém como você, nem haverá. Além disso, darei a você o que você não me pediu, tanto riquezas quanto honra, para que em sua vida, você não tenha igual entre os reis. E, se você andar em obediência a mim e guardar meus decretos e comandos como Davi, exatamente como seu pai fez, eu lhe darei uma longa vida." Salomão é famoso por ser tão popular por causa de sua profundidade, perspicácia e soluções. Uma passagem memorável que ilustra a habilidade única de Salomão em realizar julgamentos precisos e justos é encontrada em 1 Reis, capítulo 3, versículos 16 a 28. Duas mulheres que vieram perante o rei Salomão, ambas alegando ser a mãe de um bebê vivo, e a outra mulher afirmava que o filho estava morto porque ela havia rolado sobre ele durante a noite. Ambas pediram a intervenção do rei para resolver a disputa. Salomão, em sua sabedoria, propôs cortar a criança ao meio, e dar metade a cada mulher. A proposta chocante revelaria quem realmente era a mãe, pois uma mãe verdadeira preferiria ver seu filho vivo, mesmo que fosse entregue ao cuidado da outra mulher. A reação das mulheres foi reveladora. A verdadeira mãe, movida pelo instinto maternal e amor genuíno, implorou ao rei que não matasse a criança e em vez disso, a desse a outra mulher. A mulher que mentia, por outro lado, concordou com a divisão. A resposta emocional da verdadeira mãe tocou o coração de Salomão, revelando a ele quem era a mãe genuína. Ele imediatamente ordenou que a criança fosse dada à mulher que demonstrara amor e compaixão verdadeiros. Essa história destaca a sabedoria única de Salomão e sua capacidade de discernir a verdadeira essência das pessoas em situações difíceis. Mostra também a profundidade do amor materno e como Salomão usou sua sabedoria para preservar a vida e proteger o vínculo maternal. Ele escreveu alguns dos livros conhecidos na Bíblia, como Eclesiastes, Cântico dos Cânticos e Provérbios, que são livros transbordando de perspicácia.
Nestes livros, ele escreveu muitas palavras sábias, citações, canções e provérbios que são tão cheios de profundidade que ainda os exploramos hoje. Exemplos dessas pérolas de sabedoria são: Provérbios capítulo 5, versículos 1 a 2. Meu filho, preste atenção à minha sabedoria. Incline seu ouvido às minhas palavras de perspicácia para que você mantenha a discrição e seus lábios preservem o conhecimento. Provérbios capítulo 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é a compreensão. Eclesiastes capítulo 3, versículos 1 e 11. Há um tempo para tudo, e uma estação para cada atividade debaixo dos céus. Ele fez tudo belo no seu devido tempo. Ele também colocou a eternidade no coração humano, mas ninguém pode compreender o que Deus fez desde o começo até o fim. Salomão era um homem sábio, difícil de ignorar e fácil de amar. É por isso que muitas pessoas vinham de longe e de perto para buscar sua sabedoria, riqueza ou conselho. 1 Reis, capítulo 10, versículos 1 a 18. Quando a rainha de Sabá ouviu sobre a fama de Salomão e sua relação com o Senhor, ela veio testar Salomão com perguntas difíceis. Chegando a Jerusalém com uma grande caravana com camelos carregando especiarias, grandes quantidades de ouro e pedras preciosas, ela foi a Salomão e conversou com ele sobre tudo o que tinha em mente. Salomão respondeu a todas as perguntas dela. Nada era tão difícil que o rei não pudesse explicar lá. Quando a rainha de Sabá viu toda a sabedoria de Salomão no palácio que ele havia construído, a comida em sua mesa, os assentos de seus oficiais, os servos atendentes em suas vestes, seus copeiros e os sacrifícios que ele fazia no templo do Senhor, ela ficou impressionada. Ela disse ao rei: a reportagem que ouvi em meu país sobre suas realizações e sua sabedoria é verdadeira, mas eu não acreditei nessas coisas até vir e ver com meus próprios olhos. De fato, nem metade me foi contado em sabedoria e riqueza. Você ultrapassou em muito o que ouvi. Como felizes devem ser seu povo! Como felizes seus oficiais que continuamente ficam diante de você e ouvem sua sabedoria! Louvado seja o Senhor, seu Deus, que se deleitou em você e o colocou no trono de Israel. Por causa do amor eterno do Senhor por Israel, ele o fez rei para manter a justiça e a retidão. E ela deu ao rei 120 talentos de ouro, grandes quantidades de especiarias e pedras preciosas. Jamais foram trazidos tantos temperos quanto aqueles que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Os navios de Hira trouxeram ouro de Ofir, e de lá trouxeram grandes cargas de madeira de almugo, uma madeira valiosa cuja identificação exata permanece incerta, podendo ser referida ao sândalo ou a outra madeira preciosa. A Bíblia não fornece detalhes suficientes para uma identificação definitiva. Ele também recebeu pedras preciosas. O rei usou a madeira de almugo para fazer suportes para o templo do Senhor e para o palácio real e para fazer harpas e liras para os músicos. Tanta madeira de almugo nunca foi importada ou vista desde aquele dia. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejava e pediu. Além do que ele já havia dado a ela de sua generosidade real, então, ela partiu e voltou com sua comitiva para seu próprio país. O peso do ouro que Salomão recebia anualmente era de 666 talentos, não incluindo as receitas de mercadores, negociantes, de todos os reis árabes, e governadores dos territórios. O rei Salomão fez 200 grandes escudos de ouro martelado. 600 shequels de ouro foram usados em cada escudo. Ele também fez 300 pequenos escudos de ouro martelado com 3 minas de ouro em cada escudo. O rei os colocou no palácio da floresta do Líbano. Então, o rei fez um grande trono coberto com marfim e revestido com ouro fino. No entanto, aspectos muito desagradáveis e verdadeiramente confusos de sua vida, como seu casamento com 700 mulheres e 300 concubinas, são surpreendentes. 1 Reis, capítulo 11, versículos 1 a 13. O rei Salomão, no entanto, amava muitas mulheres estrangeiras além da filha do faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônio e hititas. Eram de nações sobre as quais o Senhor tinha dito aos israelitas: não se casem com elas, porque certamente elas farão vosso coração se desviar para seus deuses. No entanto, Salomão manteve-se ligado a elas por amor e suas esposas.
o levaram ao erro. Na Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, há referências à sabedoria extraordinária de Salomão, incluindo sua habilidade de entender os segredos da natureza e de receber visões divinas. A Goétia, do rei Salomão, é uma vertente da magia que tem suas raízes profundamente entrelaçadas com a figura lendária do sábio rei de Israel. Salomão, conhecido por sua sabedoria divina, é também reverenciado na tradição esotérica como um mestre das artes mágicas, cuja jornada pelo conhecimento oculto o levou a dominar as forças sobrenaturais, incluindo demônios e espíritos. A jornada de Salomão rumo à maestria das artes mágicas começou com a visita de um anjo, chamado Ajonia. Este ser celestial presenteou Salomão com um anel mágico, que se tornaria uma ferramenta essencial em suas futuras práticas místicas. Este anel, adornado com o selo de Salomão, simbolizava a autoridade divina que o rei possuía sobre as entidades do reino oculto. O selo de Salomão, composto por 2 triângulos entrelaçados, e frequentemente escrito em círculos, tornou-se um símbolo icônico associado à sua prática mágica. Acredita-se que esse selo funcionava como uma espécie de chave, permitindo a Salomão controlar e evocar os demônios, cada qual com suas próprias habilidades e características distintas. O conhecimento e as instruções detalhadas para a prática da Goétia foram compilados em um grimório, um livro mágico que ficou conhecido como a Chave Menor de Salomão, ou simplesmente Ars Goetia. Este grimório descreve rituais, símbolos e invocações específicas para lidar com as entidades do reino infernal. Dentre os demônios mencionados no Ars Goetia, alguns se destacam, como Baal, Belial, Asmodeus e Belfegor, cada um possuindo habilidades particulares. Alguns eram considerados guardiões de tesouros, outros detentores de conhecimento oculto, enquanto alguns eram associados a doenças e infortúnios. Contudo, a prática da Goétia não era isenta de advertências. A tradição alerta que o controle sobre essas entidades é um poder perigoso, e aqueles que buscam utilizar a magia de Salomão devem fazê-lo com extrema cautela. Há histórias de magos que, ao perderem o controle sobre os demônios invocados, sofreram consequências terríveis. A influência da Goétia, do rei Salomão, estendeu-se ao longo dos séculos, impactando diversas tradições místicas e ocultistas. O simbolismo associado ao selo de Salomão é frequentemente utilizado em práticas ritualísticas, e o Ars Goetia continua a ser estudado por aqueles que buscam desvendar os segredos do oculto. É importante observar que, embora a Goétia, do rei Salomão, seja uma parte fascinante do folclore mágico, seu uso e interpretação variam amplamente entre diferentes tradições e praticantes. A cautela e o respeito pelas forças além do entendimento humano continuam a ser princípios fundamentais para quem se aventura nos domínios da magia esotérica. A história real de Salomão, embora repleta de conquistas e realizações notáveis, não fornece detalhes explícitos sobre seus supostos encontros com demônios. Segundo as lendas, os registros históricos desafiam a precisão dos relatos mágicos associados à Goétia, sugerindo que a prática pode ter sido uma criação posterior, influenciada por tradições esotéricas e lendas populares. O mito, no entanto, não é destituído de poder. Ele tece uma narrativa intrigante que transcende os limites da história oficial. A imagem de Salomão, o sábio rei que ousou desafiar os limites do conhecimento humano, continua a inspirar a imaginação e a busca por compreensão mais profunda. Assim, a Goétia, do rei Salomão, permanece como um enigma, um ponto de interseção entre o que sabemos e o que ousamos imaginar. Na penumbra entre mito e verdade, o nome de Salomão ressoa como um convite para explorar os recantos mais obscuros da existência, onde o real e o mágico se entrelaçam em uma dança eterna. Dada a falta de precisão nos relatos sobre a prática da Goétia, não podemos descartar outros eventos significativos na vida de Salomão. De fato, há episódios que desapontaram a Deus, oferecendo material para reflexão. Como entender que alguém dotado de tamanha sabedoria tenha sido influenciado por mulheres pagãs? À medida que Salomão envelhecia, suas esposas desviaram seu coração para outros deuses, e seu coração não foi totalmente devotado ao Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, o seu pai, tinha sido. Ele seguiu Astarote, a deusa dos Sidônio, e Moloque, o abominável deus dos Amonitas. Assim, Salomão fez o mal aos olhos do Senhor. Ele não seguiu o Senhor completamente como Davi seu pai havia feito.
Em uma colina a leste de Jerusalém, Salomão construiu um lugar elevado para Quemós, o abominável deus de Moabe, e para Moloque, o abominável deus dos Amonitas. Ele fez o mesmo para todas as suas esposas estrangeiras que queimavam incenso, e ofereciam sacrifícios aos seus deuses. O Senhor ficou irado com Salomão, porque seu coração se desviou do Senhor, o Deus de Israel, que lhe tinha aparecido 2 vezes. Embora tivesse proibido Salomão de seguir outros deuses, Salomão não guardou o mandamento do Senhor. Então, o Senhor disse a Salomão: já que esta é a tua atitude e você não guardou minha aliança, e meus decretos que te ordenei, eu certamente arrancarei o reino de ti, e o darei a um dos teus subordinados. Mesmo assim, por amor a Davi, teu pai, não o farei durante tua vida. Eu o arrancarei da mão de teu filho. Contudo, não arrancarei o reino todo dele, mas darei a ele uma tribo por amor a Davi, meu servo, e por amor a Jerusalém, que eu escolhi. Eventualmente, essa luxúria, fraqueza e falta de disciplina em relação às suas relações com mulheres, fizeram com que Deus se afastasse dele, até que ele perdesse quase tudo o que tinha. 1 Reis, capítulo 11, versículos 28 a 40. Agora, Jeroboão era um homem de destaque e quando Salomão viu como os jovens faziam seu trabalho, ele o colocou no comando de toda a força de trabalho, das tribos de José. Nessa época, Jeroboão estava saindo de Jerusalém, e Aías, o profeta de Siló, o encontrou no caminho usando um manto novo. Os dois estavam sozinhos no campo, e Aías pegou o manto novo que ele usava e o rasgou em 12 pedaços. Então ele disse a Jeroboão: pegue 10 pedaços para você, pois isso é o que o Senhor, o Deus de Israel diz. Veja, vou arrancar o reino da mão de Salomão, e te darei 10 tribos. Mas, por amor ao meu servo Davi na cidade de Jerusalém, que eu escolhi de todas as tribos de Israel, ele terá uma tribo. Farei isso porque me abandonaram e adoraram Astarote, a deusa dos Sidônio, Quemós, o deus dos Moabitas, e o nojento Moloque, o deus dos Amonitas, e não andaram em obediência a mim, nem fizeram o que é certo aos meus olhos, nem guardaram meus decretos e leis como fez Davi, pai de Salomão. Mas eu não tirarei o reino todo da mão de Salomão. Eu o fiz governante todos os dias de sua vida, por amor a Davi, meu servo que escolhi e que obedeceu aos meus mandamentos e decretos. Tirarei o reino das mãos de seu filho e te darei 10 tribos. Darei uma tribo ao seu filho para que Davi, meu servo, tenha sempre uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade onde escolhi colocar meu nome. No entanto, quanto a você, eu te levarei, e você reinará sobre tudo o que teu coração desejar. Você será rei sobre Israel, se você fizer tudo o que eu te ordenar e andar em obediência a mim e fizer o que é certo aos meus olhos, obedecendo aos meus decretos e mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu estarei contigo. Eu construirei uma dinastia tão duradoura quanto a que eu construí para Davi, e darei Israel a você. Humilharei os descendentes de Davi por causa disso, mas não para sempre. Salomão tentou matar Jeroboão, mas Jeroboão fugiu para o Egito, para o rei Shisac, e ficou lá até a morte de Salomão, que outrora o amado líder das 12 tribos de Israel, tinha apenas uma tribo restante como legado. Sua vida nos ensina que até mesmo o herói mais celebrado tem fraquezas que precisam ser tratadas se quiserem terminar forte. Oremos: Senhor, agradeço por seres o Rei amoroso sobre minha vida. Agradeço pelas lições da vida de Salomão, e como os princípios aumentaram minha compreensão de viver para te agradar. Terminarei e gloriosamente concluirei minha jornada com propósito para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, eu peço. Amém.